Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, professora de física. Antes de mais nada, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, já se inscreve para não perder nenhuma resolução. E se você quer ver alguma outra questão, alguma outra prova resolvida pela gente aqui, deixa pra gente nos comentários. Bom, estamos resolvendo a prova da Santa Casa de 2025. Essa questão é a questão 69. A figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz 3 volts e resistência interna RI, um resistor R de resistência 10 ohms e um LED L associados em série. A corrente desse circuito é igual a 60 miliamperes e a diferença de potencial entre os terminais do LED é de 2,25 volts. A resistência interna do gerador é igual a. Bom, analisando o circuito, eh, eu sei que essa resistência ela é uma resistência interna, que a gente consegue usar uma equação, uma fórmula tal específica para o caso de quando a gente tem um gerador que não é um gerador ideal, ou seja, quando ele tem uma resistência interna, mas isso não é necessário, né? A gente consegue simplesmente olhar para esse circuito e ver um circuito em série. A gente tem uma diferença de potencial sendo aplicada no circuito todo igual a 3 volts, e a gente tem três resistências em série. A resistência interna da pilha, ou do gerador, né? O exercício não especificou que tipo de gerador é esse. A gente tem o resistor de 10 ohms e a gente tem a resistência do LED. Podemos resolver isso como sendo um circuito comum, convencional, com três resistores associados em série. Primeira coisa que a gente vai fazer, tem algumas formas diferentes, né? Algumas etapas que a gente poderia fazer diferentes, na verdade, para estudar esse circuito, mas o que eu vou fazer aqui é a lógica que eu particularmente gosto quando a gente está estudando resistores. A gente sabe a resistência do resistor, mas a gente não sabe a resistência do LED. Como o circuito é um circuito em série, essa corrente de 60 miliamperes, ela é uma corrente que circula por todos os elementos resistivos, inclusive no LED. Então, aqui no LED a gente pode aplicar primeira lei de Ohm, pensando que a diferença de potencial no LED é 2,25 e que a corrente que passa pelo LED é de 60 miliamperes. Então, teremos no LED, né, aqui no LED, que U é igual a R vezes I, e aí a diferença de potencial 2,25 vai ser igual à resistência do LED vezes a corrente de 60 miliamperes. Mili seria uma divisão por 1000, né? Então a gente tem que andar a 0,3 casas, ou seja, isso aqui vai dar 0,06. Então, a resistência do LED vai ser 2,25 dividido por 0,06, e isso daqui dá 37,5 ohms. Muito bem, então agora sabemos quanto vale a resistência do LED. Aí a gente pode pensar na resistência equivalente, da resistência do resistor equivalente desse circuito. Porque, como eu falei, nós temos três elementos resistivos em série. Então, a gente vai dizer aqui que a resistência equivalente, ela vai ser a resistência interna desse gerador, mais a resistência do resistor, que é 10, mais a resistência do LED que a gente acabou de calcular, 37,5. A gente não sabe, né, quanto que vale a resistência interna, mas as outras duas a gente sabe. Então a gente tem que a resistência do resistor equivalente vai ser a resistência interna mais 47,5, certo? E aí a gente pensa na aplicação da primeira lei de Ohm para o circuito como um todo, né? Então a gente vai ter que o U é igual a R vezes I, só que dessa vez pensando no circuito todo. Então a gente vai ter que, vou fazer aqui no cantinho, U é igual a R vezes I. A tensão aqui vai ser a força eletromotriz de 3 volts. A resistência total do circuito seria a resistência do resistor equivalente, que é essa em rosa, né? Então vai ser o R interno mais 47,5 multiplicado pela corrente, que continua sendo de 60 miliamperes.
mas de novo a gente tem que transformar em ampere, então fica 0,06. Então você vai ter que 3 é igual, aí aqui distributiva, 0,06 vezes a resistência interna, 0,06 RI, mais 0,06 vezes 47,5 dá 2,85. Aí esse 2,85 passa para o outro lado subtraindo, então a gente vai ter 3 menos 2,85, que dá 0,15. 0,06 vezes a resistência interna. Daí o 0,06 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então aqui nós teríamos que a resistência interna seria 0,15 dividido por 0,06. Fazendo essa divisão, isso daqui dá 2,5 ohms. Então, a nossa resposta aqui é a alternativa B. Bom, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu algum passo, pode deixar pra gente nos comentários. Se você quer ver algum outro exercício, alguma outra prova resolvida aqui no canal, pode deixar pra gente também. Se você puder dar aquela força, curte, compartilha. Qualquer coisa, estamos aqui. É isso. Tchau, tchau.